Olá, pessoal. Eu me chamo Maiara, sou aluna do curso de Medicina da UFOP e hoje eu vou conduzir parte da capacitação que preparamos para as agentes comunitárias de saúde da UBS Bauxita. Para dar início à apresentação, eu gostaria de falar um pouco sobre nós e o projeto que desenvolvemos. Bom, o projeto Meu Dil de Cobre, ele foi idealizado em uma reunião realizada com um grupo de alunos do quarto período de medicina, a nossa professora orientadora Heloísa Helena de Lima, e parte da equipe da UBS Bauxita. O projeto surgiu com o objetivo de orientar mulheres em idade reprodutiva sobre o método contraceptivo, o dispositivo intrauterino de cobre, o DIU, né? E nós também confeccionamos materiais que abrangem o assunto para ser distribuído para os pacientes. Iremos fazer essa capacitação das agentes de forma a esclarecer possíveis dúvidas e trazer informações sobre o assunto em questão. Bom, para introduzir o assunto, eu vou iniciar falando um pouquinho do DIU. O DIU, ele é um método contraceptivo do grupo dos LARCs, sigla em inglês para método contraceptivo de longa duração. É, Perdão, o DIU com cobre, quando inserido dentro do útero, ele exerce ações locais que vão culminar para evitar a gestação. Ele pode ser usado em qualquer idade do processo do período reprodutivo, né, sem a necessidade da intervenção diária da mulher, né, como, por exemplo, os anticoncepcionais que precisam ser lembrados de tomar diariamente. Então, o DIU já tem essa vantagem de não necessitar de outros fatores para cumprir, né, com o seu papel aí de proteção. E, além disso, o incentivo do uso do DIU é uma estratégia compartilhada e complementar às ações de saúde reprodutiva da atenção básica. Essa imagem aqui é uma representação, tá, do posicionamento adequado do DIU, TCU 380A, que é usado, né, pelo SUS. E esse DIU, né, foi feito em inserção ambulatorial. E como vocês podem notar, o DIU ele é alojado na cavidade intrauterina, bem no fundo do útero, para reduzir ao máximo a ocorrência de expulsão ou de gravidez acidental. Bom, em relação a algumas características do DIU com cobre, eu irei listar algumas, tá? O DIU com cobre, ele não contém hormônios, o que é um fato muito desejado aí por muitas mulheres que, né, não estão se sentindo mais confortáveis em fazer o uso de métodos contraceptivos hormonais. O DIU, ele é altamente efetivo, porque os estudos mostram que ele possui uma efetividade de mais de 99%. Ou seja, o risco de que ocorra uma gravidez indesejada é muito baixa, né? Ele apresenta taxas de gravidez inferiores a 0,4%. Isso significa que 4 mulheres a cada 1.000 engravidam no primeiro ano após a inserção. Nos anos seguintes, a taxa anual de gravidez é ainda menor. Então, a gente teve algumas reportagens, né, na mídia sobre bebês que nasceram segurando o DIU e tal, só que é algo tão raro que até vira notícia, né? O DIU, ele tem um ótimo custo-benefício, pois além de ser ofertado de maneira gratuita, né, pelo nosso Sistema Único de Saúde, ele também tem uma longa duração. E o DIU, ele oferece uma praticidade, porque, como eu já havia citado antes, a gente não precisa lembrar diariamente de usá-lo, né? Então, ele é livre de esquecimento, né? O fato que não acontece com os anticoncepcionais orais. É, O DIU, ele tem longa ação, ele pode durar até 10 anos, de acordo com o Manual Técnico sobre o DIU do Ministério da Saúde. Ele oferece um retorno rápido à fertilidade, né? Ou seja, as mulheres que possuem um DIU e resolvem que querem engravidar, é só retirar, né, o DIU, que o retorno da fertilidade é quase que imediato. Ele não possui um efeito sistêmico, como a maioria dos anticoncepcionais hormonais, né? O efeito do DIU se restringe ali à região uterina. E ele não interfere na lactação, né? Ou seja, as mulheres que estão amamentando ou mulheres que estão nessa fase do pós-parto, elas podem fazer a inserção do DIU. Nós temos altas taxas de continuidade, as mulheres elas continuam usando o DIU por um longo período, e o DIU ele não aumenta o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis. Porém, o único método que protege dessas doenças são os métodos de barreira, né, como preservativo masculino e feminino. Por isso é muito importante para nós, da saúde, orientarmos sobre o uso de métodos de barreira nas relações sexuais, mesmo que a mulher esteja usando o DIU, né?
Bom, como já citado, o DIU ele é uma excelente opção para mulheres que desejam contracepção reversível, né? Tem alta eficácia, tem longa duração e é livre de hormônios. E a orientação sobre métodos contraceptivos e oferta de DIU pode ser feita a qualquer momento da vida reprodutiva da mulher. E é importante a gente salientar o nosso papel, né, nessa orientação. Esse contato dos profissionais de saúde com as usuárias para esclarecer dúvidas e auxiliar de maneira com que ocorra uma aceitação e uma adesão ao método, né? Então, para que isso ocorra, é importante sabermos os grupos de indicação. Ele pode ser indicado para mulheres de qualquer idade, incluindo jovens e adolescentes. Ele pode ser indicado para lactantes, para nuligestas, né? Ou seja, aquelas mulheres que nunca engravidaram, para puérperas, as mulheres que estão nessa fase aí de pós-parto, mulheres que sofreram aborto e também mulheres que possuem comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, obesidades. As mulheres que têm contraindicação, né? Essa contraindicação pode ser tanto relativa ou absoluta à contracepção hormonal combinada, e então a gente pode fazer a indicação do DIU para essas mulheres. Em relação à contraindicação, o DIU ele é contraindicado em casos de neoplasias malignas, ou seja, o câncer, né, do colo do útero ou do corpo do útero, mulheres que sofrem de coagulopatias, né, que são distúrbios de coagulação, ou mulheres que fazem uso de anticoagulantes, mulheres com suspeita de gravidez, com sangramento uterino, né, de causa desconhecida, mulheres que apresentam infecções sexualmente transmissíveis, como a clamídia, a gonorreia e a AIDS. Agora, as mulheres que são sorologia positiva para a sífilis, né, que já está tratada, e mulheres que têm HIV, mas são assintomáticas, né, não há contraindicação para o uso do DIU, tá? História de doença inflamatória pélvica desde a última gravidez, anormalidades uterinas, como, por exemplo, o útero bicorno ou septado, mulheres com presença de infecção inflamatória pélvica aguda. Então, essas são algumas contraindicações, né, que a gente não, essas mulheres não podem ter o DIU inserido. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tailo, também faço parte do projeto Meu Dia de Cobre e vou dar continuidade na apresentação. Bom, em relação, né, aos efeitos adversos do DIU de cobre, quais seriam? Grande parte das mulheres, elas relatam um aumento do fluxo menstrual e esse aumento ele é observado principalmente nos 3 primeiros meses após a inserção. E esse sintoma, né, o aumento do fluxo, ele é de caráter transitório na grande maioria das vezes. Porém, há casos em que um aumento moderado, ele pode permanecer por períodos mais prolongados para algumas mulheres, porque cada organismo vai reagir de uma forma. Porém, esse aumento do fluxo menstrual, né, ele cessa imediatamente com a retirada do DIU. Além disso, pode haver também um aumento ou aparecimento transitório de cólicas menstruais. Isso é percebido principalmente nos primeiros meses e em mulheres que nunca tiveram filhos. No entanto, é importante ressaltar, né, que tanto o aumento do sangramento quanto as cólicas uterinas podem ser manejados clinicamente. E quando, né, inserir o DIU com cobre? Bom, o DIU com cobre ele pode ser inserido em qualquer dia do ciclo menstrual, no pós-parto e também pós-abortamento imediatos. E é importante ter a certeza, né, que aquela mulher ela não está grávida para poder fazer a inserção do DIU. As mulheres que já utilizam o DIU de cobre e que desejam substituí-lo, né, colocar outro, a remoção do antigo e a inserção do novo DIU, ela pode ser efetuada no mesmo momento e em qualquer dia do ciclo. A mulher ela não precisa ir um dia para retirar e depois voltar outro dia para colocar o novo. Ela pode fazer tudo isso no mesmo dia. E é importante, né, lembrar que é recomendado que a mulher faça o exame ginecológico completo antes da inserção do DIU com cobre.
Outra questão importante de mencionar aqui é o termo de consentimento informado para inserção do DIU. E é muito importante, né, que a unidade básica de saúde ela disponibilize um documento informativo sobre o procedimento realizado, no caso sobre o DIU, né, orientando a mulher de forma clara os benefícios do método escolhido, os cuidados pós-inserção, bem como a taxa de falha, os efeitos colaterais, riscos de expulsão e sinais de alerta. Porque talvez a mulher chega lá, né, vai colocar o DIU, mas ela não sabe nenhuma informação a respeito daquele método que ela está colocando. Então, por isso, se torna fundamental isso. Além disso, o papel que vem dentro da embalagem do DIU com cobre, com informações da paciente, o lote do produto, ele deve ser entregue à paciente devidamente assinado e carimbado pelo profissional médico ou enfermeiro que realizou a inserção. Bom, e agora, né, que a mulher ela fez a inserção do DIU com cobre, quais orientações ela deve receber? Então, após a inserção do DIU com cobre, a mulher ela deve ser orientada, né, a procurar atendimento a qualquer tempo, caso apresente algum sintoma de alerta, como febre, dor pélvica e persistente, pois esses sintomas eles podem ser sinal de uma doença inflamatória pélvica por alguma infecção de bactéria no momento da inserção. Então, nesse caso, a mulher ela deve ser tratada com um antibiótico apropriado. E não é necessário a remoção do DIU com cobre se os sintomas, né, se eles regredirem rapidamente. Porém, se os sintomas eles persistirem, é preciso retirar o DIU. Além dessa recomendação, toda usuária ela deve retornar para uma consulta de revisão entre 30 a 45 dias da inserção do DIU. E quando ela voltar, né, para essa consulta de revisão, será realizado um exame clínico ginecológico, além de avaliar o padrão de sangramento e também a satisfação da mulher com aquele novo método. Não há contraindicação para a mulher realizar suas atividades cotidianas após a inserção do DIU. A mulher pode realizar, né, suas atividades normalmente. Além disso, a usuária ela deve ser orientada a usar preservativo masculino ou feminino ou outro método contraceptivo durante 7 dias após a colocação do DIU, que é o período, né? Esses 7 dias aí é o período de adaptação do organismo da pessoa com o novo método. No entanto, sabemos, né, que o uso de camisinha feminina ou masculina ela deve ser aconselhada como forma de prevenção às ISTs. É importante que a equipe de estratégia de saúde da família ela esteja sempre disponível para o acolhimento das mulheres no caso de apresentarem alguma intercorrência. Bom, pessoal, agora, né, já estamos quase finalizando, vamos esclarecer alguns mitos acerca do DIU com cobre. O primeiro deles é que o DIU com cobre, ele não é abortivo. Ele é um método contraceptivo que, por sua presença física e efeitos no útero, ele impede o encontro do óvulo com o espermatozoide, através de alterações bioquímicas e morfológicas no útero. Outro mito é que, além disso, um outro mito que fala que o DIU com cobre, ele causa infertilidade. Não, o DIU com cobre, ele não provoca infertilidade. Caso a mulher queira engravidar, o DIU com cobre ele pode ser retirado a qualquer momento. Também não há alteração da técnica de coleta de esfregaço cérvico-vaginal pela presença do DIU, né? O preventivo. A coleta cervical ela deve ser mais cuidadosa devido à presença do fio do DIU. Porém, ela se procede da mesma forma. A respeito da dor, né, para colocar o DIU com cobre, esta é uma questão que depende da sensibilidade de cada mulher para a dor. Em mulheres que já tiveram parto normal, por exemplo, pode não haver nenhuma queixa de dor.
O procedimento, em geral, ele é simples e pode ocorrer algum desconforto, na dependência, né, do limiar de dor de cada mulher. E a retirada do DIU com cobre também é um procedimento simples e, em geral, ele é indolor. Na relação sexual, o homem não pode sentir o DIU com cobre. O que pode ser sentido pelo parceiro na relação sexual é o fio de nylon que acompanha o dispositivo. E caso geralmente o parceiro sente esse fio, caso ele seja cortado muito curto depois da inserção. E aí, nesse caso, a mulher deve trocar, né, o DIU e deixar o fio mais comprido. Outra questão é a respeito da utilização de um método contraceptivo adicional. É sempre recomendado que seja realizada a dupla proteção, ou seja, que seja utilizado também o preservativo feminino ou masculino em todas as relações sexuais, pois esses, né, como sabemos, são os únicos métodos que protegem de infecções sexualmente transmissíveis, o HPV, sífilis, hepatites virais. Além disso, não há evidências de que o DIU com cobre ele aumente o risco de câncer de colo uterino. E um último mito, né? O DIU com cobre ele pode sair do lugar? Sim, pode, como também o útero pode expulsar o dispositivo, mas estes casos eles são muito raros, tudo bem? Por fim, né, esse aqui é um esboço do folder produzido pelo grupo com orientações a respeito do DIU com cobre, né, para ser distribuído para as mulheres. Depois vamos encaminhar para vocês também. Então, pessoal, finalizamos nossa oficina de capacitação. Esperamos que tenhamos, né, contribuído um pouco para o aprendizado de vocês e gostaríamos de agradecê-la pela disponibilidade. Obrigada.